Olá, querido telespectador, telespectadora, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou Cairan Marcos Silva Galdino, aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal do Tocantins. E hoje iremos fazer uma análise sobre um tema extremamente importante para entender ataques digitais modernos, né? Que é a engenharia social. Mais especificamente, vamos analisar o artigo Social Engineering in Cybersecurity, a Domain Ontology and Knowledge Graph Application Examples, publicado por Zhuong Guang, Hu Song Zun, Pei Liu e Limin Sun. Bom, este artigo é parte de um problema muito sério. O conhecimento sobre engenharia social está fragmentado. Existem muitos estudos falando sobre phishing, sobre pretesting, outros sobre manipulação psicológica, outros sobre vulnerabilidades humanas, outras sobre canais de ataque como e-mails, telefone, redes sociais. Mas muitas vezes esses estudos não conversam entre si. Cada um usa classificações diferentes, termos diferentes e formas diferentes de explicar o mesmo fenômeno. O nome disso é que a engenharia social acaba sendo vista como um conjunto de golpes soltos, quando na verdade ela é um fenômeno estruturado. Existe um atacante, existe uma motivação, existe uma estratégia, existe um método, existe uma vítima, existe uma vulnerabilidade humana explorada, existe um canal de interação e existe uma consequência. O problema é que, se esses elementos não forem organizados de forma clara, fica difícil estudar, comparar, prever e defender. A definição usada pelos autores do artigo é muito precisa. Engenharia social é, no contexto da cibersegurança, um tipo de ataque em que o invasor explora vulnerabilidades humanas por meio de interação social, com o objetivo de violar metas de seguranças do espaço cibernético, como confidencialidade, integridade, disponibilidade, controlabilidade e auditabilidade. Em outras palavras, a engenharia social é quando o atacante usa a pessoa como caminho para quebrar a segurança. Ela pode não precisar invadir um sistema diretamente. Ele pode convencer alguém a entregar uma senha, clicar em um link, instalar um programa, liberar uma entrada, enviar um arquivo ou revelar uma informação sensível. Essa é a grande diferença entre ataques técnicos tradicionais e ataques de engenharia social. Em um ataque técnico tradicional, o criminoso tenta explorar uma falha no software, uma vulnerabilidade na rede, uma configuração errada ou um erro de sistema. Já na engenharia social, ele explora o comportamento humano. Ele usa influência, persuasão, manipulação, engano, pressão emocional e interação social. Os autores destacam que, à medida em que as defesas digitais evoluem, os ataques puramente técnicos ficam mais difíceis. Firewalls, antivírus, autenticação de multifator, criptografia, sistemas de detecção e políticas de segurança dificultam a vida do invasor.
Então, muitos atacantes procuram um caminho mais simples. Em vez de quebrar o código, eles tentam quebrar a pessoa. Isso acontece porque nenhum sistema cibernético existe completamente separado dos seres humanos. Sempre existe alguém operando, configurando, administrando, usando, autorizando ou supervisionando o sistema. Pode ser um usuário comum, um administrador de rede, um funcionário de suporte, um gerente, uma secretária, um estagiário, um fornecedor ou até, ou até um segurança físico. Onde existe interação humana, existe possibilidade de manipulação. Logo, por isso, o objetivo do artigo não é apenas listar os tipos de golpes. O objetivo é criar uma ontologia de domínio para a engenharia social. A palavra ontologia pode parecer complicada, mas a ideia é simples. Na informática, uma ontologia é uma descrição formal de conhecimento de uma área. Ela define quais são os principais conceitos daquele domínio e como esses conceitos se relacionam. Uma ontologia funciona como um mapa organizado. Ele cria um vocabulário comum para que os pesquisadores profissionais e sistemas computacionais possam entender a engenharia social da mesma forma. Ela responde perguntas como: quem é o atacante? Quem é a vítima? Qual é a motivação? Qual o método foi usado? Qual vulnerabilidade humana foi explorada? Qual canal foi utilizado? Qual consequência aconteceu e como tudo isso se conecta? Esse tipo de organização é poderoso porque transforma as informações soltas em conhecimento estruturado. Em vez de olhar para um ataque apenas como uma história isolada, conseguimos decompor esse ataque em partes menores. E quando fazemos isso com vários ataques, conseguimos perceber padrões. O artigo também usa ontologia para construir um grafo de conhecimento. Um grafo de conhecimento é uma estrutura formada por nós e relações. Cada elemento vira um nó, cada conexão vira uma relação. Por exemplo, o atacante é motivado por alguma razão, o atacante coleta informações, o atacante formula uma estratégia, o atacante cria e executa um método, o método explora uma vulnerabilidade humana, a vítima sofre o método, a consequência alimenta o objetivo do ataque. Este é o grafo. Quando essas conexões são colocadas em um grafo, a engenharia social deixa de ser apenas uma narrativa e passa a ser uma rede de relações analisáveis. Isso permite, por exemplo, identificar quais vulnerabilidades humanas aparecem com mais frequência, quais canais são mais usados, quais métodos se repetem e até quais ataques podem ter a mesma origem. Para construir essa ontologia, os autores realizaram um levantamento bibliográfico sistemático. Eles analisaram mais de 450 estudos publicados desde 1984 até 2020. A partir dessa base, coletaram cerca de 350 termos relacionados à engenharia social em cibersegurança. Esses termos incluem expressões como phishing, pretending, persuasão, manipulação, influência, reciprocidade, medo, autoridade, curiosidade, telefone, e-mail, website, redes sociais, vítima, atacante, motivação, objetivo, vulnerabilidade humana, consequência e muitas outras. Essa etapa foi importante porque antes de criar uma estrutura era preciso identificar o vocabulário usado na literatura. Depois de reunir os termos, os autores organizaram os conceitos principais. Eles usaram a ferramenta Protégé,
5.5.0 para implementar a ontologia. O Protégé é uma ferramenta muito usada para a criação e edição de ontologias. Nele, os conceitos são representados como classes e a relação entre os conceitos são representados como prioridades. O processo foi iterativo. Primeiro, os autores definiram o domínio, o propósito e o escopo da ontologia. Depois, analisaram a possibilidade de reutilizar ontologia existente. Em seguida, enumeraram os termos importantes. Depois, definiram os conceitos centrais, suas taxonomias e suas enumerações. Na sequência, definiram as relações entre esses conceitos e, por fim, validaram e revisaram a ontologia. Para verificar as inconsistências lógicas, eles usaram um relacionador chamado Hermite. Esse tipo de ferramenta ajuda a identificar as contradições dentro da ontologia. Isto é importante porque quando lidamos com muitos conceitos e muitas relações, pequenos erros podem comprometer a estrutura inteira. O resultado final foi uma ontologia com 11 relações e 11 conceitos centrais, 11 conceitos centrais e 22 relações. Esses conceitos e relações formam a base para compreender a engenharia social de maneira formal, explícita e reutilizável. O primeiro conceito central é o atacante, também chamado de engenheiro social. O atacante é quem conduz o ataque de engenharia social. Ele pode ser uma pessoa, um grupo, uma organização, pode ser interno ou externo, pode ser um funcionário descontente, um hacker, um phisher, um ladrão de identidade, um usuário malicioso, um grupo criminoso ou até um bot que simula comportamento humano. É importante entender que o atacante não precisa ser necessariamente um gênio da computação. Em muitos casos, a força do ataque não está na sofisticação técnica, mas na capacidade de manipular pessoas. Um telefonema bem feito, uma mensagem convincente ou uma falsa identidade pode ser o suficiente para iniciar o ataque. O segundo conceito é a motivação do ataque. Todo ataque tem uma razão. O atacante quer alguma coisa. Os autores listam várias motivações possíveis, como ganho financeiro, vantagem competitiva, vingança, pressão externa, interesse pessoal, desafio intelectual, aumento de seguidores em redes sociais, destruição de imagem, brincadeira, prazer, política, guerra, crença religiosa, fanatismo, desordem social, ruptura cultural, terrorismo, espionagem e testes de segurança. Essa lista mostra que nem todo tem o mesmo objetivo psicológico ou prático. Um criminoso financeiro quer dinheiro. Um grupo de espionagem, por exemplo, quer uma informação. Um funcionário descontente pode querer vingança. Um atacante motivado por desafio intelectual pode querer provar que consegue apenas. Cada motivação influencia a forma como o ataque é planejado. O terceiro conceito é o objetivo do ataque. A motivação explica por que o atacante age. O objetivo explica o que ele quer alcançar. Entre os objetivos possíveis estão intrusão em rede, interrupção de serviços, acessos não autorizados a sistemas, negação de serviço, exfiltração de dados, modificação de dados, fabricação de dados, destruição de dados,
sabotagem de infraestrutura e acesso físico a áreas restritas. O objetivo pode ser final ou intermediário. Em ataques complexos, o atacante pode ter vários subobjetivos. Por exemplo, primeiro ele coleta informações sobre a imprensa, depois engana um funcionário, depois obtém uma senha, depois entra em um sistema, depois extrai dados. Cada etapa pode ser um subobjetivo dentro de um ataque maior. Empresa, perdão. O quarto conceito é a informação de engenharia social. A informação é uma das matérias-primas mais importantes desse tipo de ataque. O atacante precisa conhecer o alvo, o ambiente, os hábitos, os cargos, as relações, os processos e os pontos fracos. Essas informações podem incluir nome, identidade, fotografia, hábitos, características pessoais, hobbies, cargos, responsabilidades, agenda, rotina, dados sobre novos funcionários, estrutura organizacional, políticas internas, logotipo da organização, sim, parceiros da empresa, linguagem interna, manual de relações interpessoais, informações familiares, perfil em redes sociais, postagens, conexões, grupos, números de telefone, formatos de e-mail, usuário, senha, informações de rede, nome de computadores, endereços de IP, servidores, aplicações, versões de software, hardware, infraestrutura de TI, estrutura física do prédio e localização. Isso mostra como qualquer informação aparentemente simples pode ser útil para um ataque. Uma foto com um crachá pode revelar um padrão de identificação da empresa. Uma postagem no LinkedIn pode revelar o cargo e setor. Um comentário público pode revelar uma rotina. Um e-mail vazado pode revelar o padrão de comunicação interna. Um organograma pode ajudar o atacante a se passar por alguém de autoridade. Na engenharia social, informação vira arma. Quinto conceito é a estratégia de ataque. A estratégia é o plano geral usado pelo atacante para atingir o objetivo. Ele orienta a forma como o ataque será conduzido. Os autores destacam duas estratégias muito importantes: a estratégia direta ou a estratégia reversa. Na estratégia direta, o atacante vai até a vítima, ele envia uma mensagem, faz uma ligação, manda um e-mail, se aproxima pessoalmente ou envia um link. A vítima recebe a abordagem diretamente. Na estratégia reversa, o atacante cria uma situação para que a vítima venha até ele. Esse tipo de estratégia pode ser ainda mais perigoso, porque a vítima acredita que está procurando ajuda legítima. Por exemplo, o atacante pode causar um problema técnico e depois se passar pelo suporte. Quando a vítima for procurar ajuda, o atacante usa essa confiança para pedir senha, acesso ou instalação do software. Engenharia social reversa é poderosa porque inverte a direção da confiança. Em vez de o atacante parecer invasivo, ele aparece como solução. A vítima pensa que está no controle quando na verdade foi conduzida até uma armadilha. A estratégia também pode ser persistente ou de curto prazo. Um ataque persistente ocorre ao longo do tempo com várias etapas. Um ataque persistente, por exemplo, ocorre ao longo do tempo com várias etapas. O atacante observa, coleta informações, cria confiança e executa o golpe no momento certo. Já o ataque curto, de curto prazo, tenta obter o resultado rápido, como um e-mail de phishing enviado em massa. O sexto conceito é o método de ataque. O método é a técnica usada para executar a estratégia. É a forma concreta do ataque.
Os autores dividem os métodos em duas grandes categorias: métodos baseados em humanos e métodos baseados em computador. Os métodos baseados em humanos envolvem contato direto ou manipulação interpessoal, incluindo técnicas como persuasão, influência, engano, manipulação, indução, pretexting, impersonation, shoulder, suffering, dumpster diving, piggybacking, tating e suporte falso. Pretexting ocorre quando o atacante cria uma história falsa para justificar a abordagem. Ele pode fingir ser um funcionário de uma empresa, técnico de suporte, representante de banco, colega de outro setor ou fornecedor. O pretexto dá aparência de legitimidade ao pedido. O shoulder suffering é quando o atacante observa por cima do ombro da vítima para capturar informações como senha, código, tela, documento ou padrão de acesso. Pode acontecer em ambientes públicos, escritórios, salas de aula ou caixas eletrônicos. Dumpster diving é quando o atacante busca informações em lixo físico ou digital. Documentos descartados, anotações, crachás antigos, relatórios recebidos e papéis internos podem revelar dados úteis. Piggybacking e tailgating envolvem acesso físico. No piggybacking, a vítima permite a entrada do atacante, muitas vezes por cortesia. No tailgating, o atacante aproveita a abertura de uma porta para entrar logo atrás de alguém, sem autorização adequada. Já os métodos baseados em computador incluem phishing, spear phishing, whaling, smishing, vishing, malware, cavalo de Troia, sites falsos, pop-ups, mensagens instantâneas, links maliciosos, ataques em redes sociais, watering hole e aplicações falsas. Phishing é um ataque em que o criminoso tenta enganar a vítima para obter informações ou induzir uma ação perigosa. Spear phishing é o phishing direcionado, criado para uma pessoa ou grupo específico. Whaling é a variação focada em alvos de alto nível, como executivos. Smishing usa SMS, vishing usa chamadas de voz e watering hole compromete ou imita o site que a vítima costuma acessar. Muitos ataques combinam métodos humanos e computacionais. Um atacante pode ligar para a vítima, criar confiança e depois enviar um link. Pode enviar um e-mail falso, depois reforçar o golpe por telefone. Pode usar informações em redes sociais para personalizar uma mensagem de phishing. Por isso, a engenharia social moderna costuma ser híbrida. O sétimo conceito é o alvo ou vítima. O alvo é quem sofre o ataque. Ela se torna vítima quando sua vulnerabilidade é explorada e produz uma consequência. Para o atacante, qualquer pessoa que ajude a atingir o objetivo pode ser alvo. Isso inclui novos funcionários, secretárias, helpdesks, suporte técnico, administradores de sistemas, telefonistas, seguranças, recepcionistas, contadores, contratados, clientes, parceiros, gerentes, assistentes executivos, fabricantes e fornecedores. Essa visão é importante porque muitas empresas concentram treinamento apenas em equipes técnicas, mas a engenharia social pode atingir qualquer pessoa da organização. Às vezes o atacante não começa pelo administrador de sistemas, ele começa por alguém com menos treinamento, mas com acesso indireto a informações importantes. Um novo funcionário pode ser vulnerável por inexperiência. Uma secretária pode ter acesso a agendas e contatos. Um recepcionista pode liberar a entrada. Um fornecedor pode ter acesso a sistemas terceirizados. Um gerente pode aprovar solicitações. Um funcionário de suporte pode redefinir senha. Cada função possui riscos específicos.
Oitavo conceito é a interação social e o meio de ataque. A engenharia social depende da interação. Essa interação pode acontecer no mundo físico ou no ambiente digital. O meio é o canal pelo ataque que ocorre. Os meios incluem mundo real, arquivos anexos, cartas, manuais, cartões, imagens, vídeos, etiquetas, RFID, QR codes, telefone, e-mails, websites, softwares, Bluetooth, janelas pop-up, mensageiros instantâneos, serviços em nuvem, VoIPs, dispositivos de armazenamento portátil, SMS, dispositivos móveis e redes sociais. A interação pode ser direta ou indireta, pode ser em tempo real, como uma ligação telefônica, ou assíncrona, como e-mail. Pode ser ativa quando o atacante procura a vítima ou passiva quando a vítima é induzida a procurar o atacante. Este conceito mostra que o canal de ataque importa muito. Um golpe por telefone explora voz, urgência e autoridade. Um golpe por e-mail explora aparência visual, links e identidade falsa. Um golpe presencial explora postura, crachá, confiança e pressão social. Um golpe por rede social explora familiaridade, amizade, curiosidade e exposição pública. O nono conceito é a vulnerabilidade humana. Esse é um dos conceitos mais importantes do artigo. A vulnerabilidade humana é o fator humano explorado pelo atacante para conduzir o ataque. Os autores organizam as vulnerabilidades humanas em categorias. A primeira é a cognição e conhecimento. Aqui entram ignorância, inexperiência, pensamento físico, estereótipos, preconceitos, conformidade, julgamento intuitivo, baixa necessidade de cognição, heurísticas e atalhos mentais. Essas vulnerabilidades estão ligadas à forma como pensamos. O ser humano usa atalhos mentais para decidir rápido. Isso é útil em muitas situações, mas pode ser explorado. Quando a pessoa age por intuição sem analisar, ela pode aceitar uma mensagem falsa como verdadeira. A segunda categoria é o comportamento e hábito. Aqui entram preguiças, descuido, falta de reflexão, padrões automáticos de ações e hábitos comportamentais. Muitas pessoas clicam sem ler, aceitam permissões sem verificar, usam a mesma senha, deixam documentos expostos ou seguram a porta para desconhecidos por costume. A terceira categoria é as emoções e sentimento. Aqui aparecem medo, curiosidade, raiva, excitação, tensão, felicidade, tristeza, nojo, surpresa, culpa, impulsividade e pensamento da sorte. Essa categoria é essencial porque muitos ataques funcionam ativando emoções antes da razão. O medo faz a vítima agir rápido, a curiosidade faz clicar, a culpa faz obedecer, a surpresa desorganiza o pensamento, a felicidade e a excitação podem reduzir a cautela diante de uma falsa oportunidade. A raiva pode levar a decisões impulsivas. A quarta categoria é a natureza humana. Aqui entram amor próprio, simpatia, prestatividade, ganância, gula, luxúria. A prestatividade, por exemplo, é normalmente uma qualidade positiva, mas pode ser explorada quando o atacante finge precisar de ajuda. A ganância pode ser explorada em falsas promoções. A simpatia pode ser explorada por alguém que constrói uma relação falsa. A quinta categoria envolve traços de personalidade como conscienciosidade, extroversão, agradabilidade, abertura e neurocentrismo. Certos traços podem influenciar como a pessoa reage a pedidos, pressão, novidade, autoridade ou ameaça. A sexta categoria envolve características individuais, como credulidade, amizade, bondade, caridade, cortesia, humildade,
falta de confiança, apatia, arrogância e inveja. A credulidade é especialmente perigosa porque torna a pessoa mais propensa a acreditar em histórias falsas. A cortesia pode ser explorada em acesso físico, a humildade pode dificultar questionamentos e a arrogância pode criar excesso de confiança. O décimo conceito é o mecanismo de efeito. Esse conceito explica por que a vulnerabilidade humana funciona em determinado ataque. Não basta dizer que a vítima foi curiosa ou prestativa. É preciso entender qual mecanismo psicológico transformou essa característica em uma brecha de segurança. Autores listam mecanismos ligados à persuasão, influência, cognição, atitude, comportamento, confiança, decepção, linguagem, pensamento, decisão e emoção. Na persuasão, aparecem elementos como similaridade, simpatia, ajuda, distração, credibilidade da fonte, obediência à autoridade e rotas de persuasão. A autoridade é um exemplo clássico. Se alguém se passa por um gerente, policial, técnico ou representante oficial, muitas pessoas obedecem sem mesmo questionar. Na influência aparecem conformidade, validação social, prova social, teoria da troca social, norma da reciprocidade, responsabilidade social, dever moral e construção de reporte. A reciprocidade é muito usada. O atacante faz um pequeno favor e depois pede algo em troca. A vítima se sente pressionada a corresponder. Na cognição e comportamento, aparecem dissonância cognitiva, compromisso e consistência, efeito pé na porta, difusão de responsabilidades, efeito espectador, pressão de tempo e sobrecarga mental. O efeito pé na porta é quando o atacante começa com um pedido pequeno e depois aumenta o pedido. A vítima aceita o primeiro, depois sente a tendência a continuar sendo coerente. Na confiança e decepção aparecem fatores que afetam confiança, modelos de confiança organizacional e as teorias de engano interpessoal. O atacante tenta parecer legítimo, familiar, profissional ou confiável. Quanto mais confiança ele constrói, menor a resistência da vítima. Na linguagem e decisão aparece enquadramento, viés cognitivo, confusão induzida por linguagem e manipulação por formulação negativa. Uma mensagem pode ser escrita de forma a induzir urgência, medo ou interpretação equivocada. Na emoção e tomada de decisão, aparecem mecanismos pelos quais emoções influenciam escolhas. Cada uma pessoa está sob medo, tensão, culpa ou surpresa. Sua capacidade de análise pode diminuir. Isso é explorado em ataques que pressionam a vítima a agir imediatamente. O 11º conceito é a consequência dos ataques. A consequência é o resultado produzido pela ação. Pode ser vazamento de dados, acesso não autorizado, instalação de malwares, roubo de credenciais, entrada em área restrita, interrupção de serviços, sabotagem, alterações de informação ou qualquer efeito que alimente o objetivo final do ataque. A consequência pode ser intermediária ou final. Por exemplo, revelar uma senha pode ser uma consequência imediata, mas o objetivo final pode ser roubar dados confidenciais. Instalar um malware pode ser uma consequência inicial, mas o objetivo final pode ser espionagem, extorsão ou sabotagem. Esses 11 conceitos formam uma anatomia completa de engenharia social. O ataque começa com a motivação impulsiona o atacante coleta informações e com essas informações formam uma estratégia. A estratégia orienta o método é executado por um meio, o meio atinge uma vítima, a vítima possui vulnerabilidades humanas, essas vulnerabilidades são expostas por mecanismos psicológicos, a exploração gera consequências e as consequências alimentam o objetivo do ataque. Depois de definir os 11 conceitos centrais, os autores definem 22 relações entre eles. Essas relações são o que fazem a ontologia funcionar como um sistema de conhecimento, e não apenas uma lista de termos. Uma relação
indica como um conceito se conecta com outro. Por exemplo, a motivação motiva o atacante. O atacante é motivado pela motivação. O atacante coleta e usa informações de engenharia social. O atacante, o atacante cria e executa métodos. O atacante formula estratégias, o método busca alcançar um objetivo, o método é guiado por uma estratégia, o método é aplicado a um alvo, o método é executado por um meio, o método explora uma vulnerabilidade humana. A estratégia é baseada em informações. O alvo sofre o método, o alvo possui vulnerabilidades humanas, o alvo interage por meio de um canal, o alvo gera uma consequência, a vulnerabilidade humana tem efeito por meio de um mecanismo, o mecanismo explica a consequência alimenta o objetivo satisfaz a motivação, um subobjetivo pode fazer um objetivo maior, um objetivo pode usar habilidades comuns e truques auxiliares. Essas relações permitem contar a história de um ataque de forma lógica. Em vez de dizer houve apenas um phishing, podemos dizer houve um ataque motivado por ganho financeiro, coletou informações sobre uma empresa, formulou uma estratégia direta, criou um e-mail de credulidade e conformidade, explorou essas vulnerabilidades por meio de autoridade e urgência, obteve credenciais e usou essas credenciais para ter acesso aos dados. Essa estrutura é muito mais rica do que simplesmente classificar o ataque como phishing. Ela mostra quem fez, por que fez, como fez, por onde fez, contra quem fez, qual fraqueza explorou e qual consequência produziu. Depois de criar a ontologia, os autores partiram para explicações práticas usando o grafo de conhecimento. Eles usaram 15 cenários de ataques sociais, distribuídos em 14 tipos de ataques para criar instâncias dos conceitos definidos. No total, a base do conhecimento criada no Protégé teve 244 instâncias. O Neo4j é o último porque permite representar, consultar e visualizar os dados conectados com facilidade. Na imigração para o Neo4j, foram implementadas e processadas 1.787 triplas. O grafo resultante teve 344 nós e 939 relações. Esse nome mostra que a ontologia não ficou apenas no nível teórico. Ela foi aplicada para estruturar cenários, conceitos de engenharia social. O gráfico de conhecimento permite visualizar os ataques como redes. Cada nó representa um elemento como atacante, método, vítima, vulnerabilidade, meio, consequência e objetivo. Cada ligação representa uma relação como explora, sofre, executa, tem vulnerabilidade, usa informação ou alimenta o objetivo. Esse tipo de visualização ajuda muito na análise porque mostra conexões que poderiam passar despercebidas em textos. Um ataque em textos. Um ataque pode parecer apenas uma sequência de eventos. No grafo, ele aparece como uma estrutura conectada. Um dos exemplos analisados do artigo é o cenário de engenharia social reversa. Nesse tipo de ataque, o atacante não apenas procura uma vítima diretamente, ele cria uma situação para que a vítima procure o atacante. Isso aumenta a confiança porque a vítima acredita que está buscando suporte ou solução. Nesse cenário, o atacante é motivado por espionagem. Ele coleta informações sobre a estrutura organizacional, novos funcionários, endereços de e-mail, depois formula uma estratégia reversa progressiva. Em seguida, usa diferentes métodos para obter senha, informações sensíveis, acesso ou ajuda da vítima. A vulnerabilidade explorada inclui conformidade, inexperiência e prestatividade. Este exemplo mostra como um ataque pode ser composto por várias etapas. O atacante não age de forma improvisada. Ele coleta informações, entende o ambiente, escolhe o alvo, explora a vulnerabilidade e transforma pequenas ações em avanço progressivo.
A grande vantagem do grafo é permitir que as análises seriam difíceis manualmente. Os autores apresentaram 7 exemplos de aplicação no grafo de conhecimento. Assim, um pesquisador ou profissional de segurança consegue entender rapidamente quem é o ataque, quem é a motivação, quem é o método que foi usado, quem foi a vítima atingida, qual foi a vulnerabilidade, qual foi o meio, quais consequências ocorreram. A segunda aplicação é identificar as vulnerabilidades humanas mais exploradas. Ao analisar os cenários, o grafo revelou que as 3 vulnerabilidades humanas mais exploradas foram credulidade, prestatividade e conformidade. A credulidade aparece quando a vítima acredita facilmente na história criada pelo atacante. Isso é explorado em mensagens falsas, identidades falsas, promessas falsas. A prestatividade aparece quando a vítima quer ajudar. Esse é um ponto muito interessante, porque ajudar é socialmente positivo. O problema é que o atacante transforma essa qualidade em vulnerabilidade. Ele finge dificuldade, urgência e necessidade e faz a vítima agir para ajudar. A conformidade aparece quando a vítima segue normas, expectativas ou pressões sociais. Ela obedece porque parece ser o comportamento esperado. Pode ser obediência à autoridade, aceitação dos padrões dos grupos ou medo de contrariar alguém, perdão. Essas 3 vulnerabilidades são extremamente relevantes para treinamento de segurança. Muitas campanhas focam apenas em conhecimento técnico, mas esse resultado mostra que é preciso trabalhar comportamento. As pessoas precisam aprender a desconfiar sem deixar de serem educadas. Precisam ajudar com a verificação, precisam obedecer processos, não apenas pessoas. A terceira aplicação é encontrar meios de ataques mais usados. O gráfico mostrou que os 3 meios mais frequentes foram e-mails, websites e telefone. O e-mail continua sendo um dos principais canais porque é barato, escalável e fácil de falsificar. O atacante pode enviar mensagens para muitas pessoas ou criar mensagens direcionadas. Pode usar anexos, links, identidades visuais de empresa e linguagem formal. Websites são usados para capturar credenciais, hospedar páginas falsas, distribuir malware ou simular serviços legítimos. Uma página falsa pode parecer muito semelhante à original, especialmente para usuários se não verificarem o endereço, certificado ou contexto. O telefone é poderoso porque cria pressão em tempo real. Em uma ligação, a vítima tem menos tempo para analisar. O atacante pode usar o tom de autoridade, urgência, simpatia ou ameaça. A voz também cria uma sensação de presença humana, o que pode aumentar a confiança. A quarta aplicação é encontrar ameaças potenciais para uma vítima específica. O gráfico consegue analisar as vulnerabilidades de uma vítima e buscar outros métodos ou atacantes que exploram vulnerabilidades semelhantes. Isso permite prever riscos além do cenário original. Por exemplo, se uma vítima possui vulnerabilidades como prestatividade, conformidade e inexperiência, o sistema pode identificar outros métodos que exploram essas mesmas características. Assim, mesmo que a vítima tenha sofrido de um tipo de ataque, é possível prever que ela também possa estar vulnerável a outros tipos. Essa aplicação é muito útil para a defesa personalizada. Em vez de treinar todo mundo da mesma forma, a organização pode entender quais grupos ou pessoas estão expostas a certos tipos de ataque. A quinta aplicação é encontrar alvos potenciais para um ataque específico. Se um atacante usa determinado método para explorar uma vulnerabilidade, o grafo pode identificar outras vítimas que possuem a mesma vulnerabilidade. Isso ajuda a prever quem mais poderia ser atacado. Em um contexto defensivo, isso é muito importante. Se uma empresa que um atacante está usando um phishing para explorar credulidade com conformidade, ele pode identificar outros usuários com maior risco e reforçar alertas específicos. Em um contexto de teste de segurança autorizado, como um pen test, isso também ajuda a planejar cenários de ataque controlados, mas, na defesa real, a principal utilidade é antecipar riscos. A sexta aplicação é encontrar caminhos de ataque entre um ataque específico e uma vítima específica.
Mesmo que o atacante e a vítima não tenham aparecido juntos em um cenário anterior, o grafo pode analisar se existe um caminho possível entre eles. A lógica é simples. Se o atacante sabe usar um método que explora determinada vulnerabilidade e a vítima possui essa vulnerabilidade, então existe um possível caminho de ataque. Isso não significa que o ataque necessariamente acontecerá, mas indica uma possibilidade relevante. Essa análise é muito valiosa porque permite pensar em segurança de forma preditiva. Em vez de esperar o ataque acontecer, a organização pode mapear os caminhos possíveis e fechar brechas antes. A sétima aplicação é analisar ataques de mesma origem. O grafo pode identificar semelhanças entre ataques diferentes, com mesma motivação, mesmo domínio, mesmas vítimas, mesmas afiliações, métodos relacionados ou infraestrutura comum. O artigo apresenta em exemplos que ataques diferentes compartilham um domínio camuflado, como att.eg.net, e envolve vítimas de mesma organização. Quando dois ataques têm características comuns fortes, o grafo pode ajudar a interferir e inferir que eles fazem parte de uma mesma companhia ou foram conduzidos por ataques relacionados. Essa aplicação é muito importante para investigação. Muitas vezes ataques aparecem isolados. Um funcionário recebeu um phishing, outro recebeu um whale, outro acessou um link malicioso, mas quando os elementos são conectados, pode aparecer um padrão maior. O que parecia um incidente isolado pode ser uma campanha coordenada. A grande contribuição desse artigo é mostrar que a engenharia social pode ser modelada. Ela pode ser representada como conceitos, relações, instâncias e grafos. Isso muda a forma como analisamos o problema. Em vez de tratar a engenharia social como algo puramente intuitivo, passamos a tratá-la como um domínio de conhecimento estruturado. Isso permite análise, reutilização, compartilhamento, compreensão e até raciocínio automatizado. O artigo também mostra que a defesa contra a engenharia social não deve se limitar a dizer não clique em suspeitos. Essa frase é fraca porque a vítima muitas vezes o link não parece suspeito. Ele parece legítimo, urgente, interessante ou necessário. Uma defesa mais eficiente precisa entender qual vulnerabilidade está sendo explorada. Se o ataque explora credulidade, o treinamento deve ensinar verificação. Se explora prestatividade, deve ensinar a ajudar seguindo procedimentos. Se explora conformidade, deve ensinar que a autoridade precisa ser validada. Se explora curiosidade, deve ensinar a pausar antes do clique. Se explora medo, deve ensinar a não agir sob pressão. A ontologia ajuda porque mostra a estrutura do ataque. O grafo ajuda a mostrar por que as conexões existem e quais são os padrões entre elas. Juntos, eles permitem uma abordagem mais inteligente de segurança. Esse modelo também ajuda a integrar áreas diferentes. Engenharia social não é apenas tecnologia, é também psicologia, sociologia, comunicação, comportamento organizacional, linguística, tomada de decisão e ciência de dados. Um ataque pode começar por informação pública, usar uma técnica de persuasão, explorar uma emoção, passar por um canal digital e terminar em uma violação técnica. Por isso, a segurança cibernética precisa olhar para além do código. Ela precisa olhar para pessoas, processos, culturas e confiança. Um ponto importante do artigo é que as vulnerabilidades humanas parecem inevitáveis. Isso não significa que as pessoas são fracas ou ocupadas, significa que o ser humano possui características naturais que podem ser exploradas. Todos podem sentir medo, curiosidade, pressa, confiança, vontade de ajudar ou desejo de pertencer. A questão não é eliminar completamente essas características, isso seria impossível. A questão é criar barreiras, processos e treinamento que impeçam que essas características se transformem em brechas de segurança. Por exemplo, a prestatividade não precisa ser eliminada, ela precisa ser acompanhada de verificação. A confiança não precisa desaparecer, ela precisa ser baseada em autenticação. A obediência à autoridade não precisa acabar, ela precisa seguir procedimentos formais.
A curiosidade não precisa ser reprimida, ela precisa ser equilibrada com análise. Essa é uma mudança importante de mentalidade. A defesa contra a engenharia social não deve tratar o usuário como um problema, mas como parte da solução. Para isso, ele precisa entender como os ataques funcionam. Quando sabemos que um atacante coleta informações antes de agir, passamos a cuidar melhor do que publicamos. Quando sabemos que e-mail, websites e telefones são canais comuns, passamos a verificar melhor esses meios. Quando sabemos que credulidade, prestatividade e conformidade são exploradas, passamos a desconfiar de pedidos urgentes, histórias convincentes e autoridades não verificadas. A engenharia social é eficiente porque transforma comportamentos normais em pontos de exploração. O atacante observa o ambiente, escolhe o canal, cria uma narrativa, ativa uma vulnerabilidade humana e conduz a vítima para a ação. O grafo de conhecimento mostra exatamente essa sequência. A contribuição de Wang e seus colegas é criar uma base formal para o estudo estudar tudo isso. Eles definem 11 conceitos centrais, 22 relações constroem uma base de cenários reais e típicos, migram essas informações para grafos e demonstram aplicações práticas. Esse trabalho é importante porque ajuda a transformar a engenharia social em um campo mais sistemático. Não basta dizer que ataques humanos são imprevisíveis. Eles têm variação, mas seguem padrão. E se seguem padrões, podem ser estudados, mapeados e antecipados. Na prática, uma organização poderia usar uma abordagem parecida para mapear seus próprios riscos. Poderia analisar quais perfis são mais expostos, poderia classificar métodos de ataque, poderia registrar incidentes de uma forma de grafo, poderia descobrir relações entre campanhas diferentes, poderia criar treinamentos baseados em vulnerabilidades mais exploradas. Isso é muito mais eficiente do que treinamentos genéricos, como treinamento genérico diz cuidado com phishing. Um treinamento baseado em ontologia diz nosso risco principal envolve e-mails falsos com autoridades aparentes, explorando conformidade e prestatividade em novos funcionários no setor administrativo. Quanto mais preciso é o diagnóstico, melhor é a defesa. Na ontologia, também ajuda a comunicação de equipes. Um analista de segurança, um pesquisador, um gestor e um sistema computacional podem usar os mesmos termos para descrever um ataque. Isso reduz a ambiguidade e melhora a análise. Se uma estrutura comum, duas pessoas podem descrever o mesmo ataque de formas diferentes, uma chama de phishing, outra chama de fraude por e-mail. Outra chama de roubo credencial, por exemplo. Outra fala manipulação por autoridade. Todas podem estar certas, mas cada um está olhando para uma parte. A ontologia permite integrar essas partes. O artigo também mostra que o grafo consegue trabalhar com interferências. Isso significa que ele não serve apenas para guardar informações conhecidas. Ele também pode ajudar a descobrir conexões possíveis para indicar ameaças adicionais para uma vítima, alvos potenciais para um ataque, caminhos possíveis de ataque e relações entre esses ataques separados. Essa capacidade de inferência é um dos pontos mais fortes do modelo. Ela transforma dados em inteligência. É claro que o próprio estudo possui limitações. A base usada tem 15 cenários, o que é útil para a demonstração, mas ainda é pequena diante da vida real. Além disso, a engenharia social muda com o tempo. Novas tecnologias criam novos canais, novas técnicas, enfim. Com a inteligência artificial, por exemplo, ataques de engenharia social podem se tornar mais personalizados e automatizados. Mas, mesmo com limitações, o artigo representa um passo importante. Ele mostra uma forma de organizar o conhecimento e aplicar esse conhecimento em análise prática. A grande mensagem final é que a engenharia social não é apenas uma questão de golpes isolados. É um sistema de relações entre atacantes, motivações, informações estratégicas, métodos, vítimas, vulnerabilidades, mecanismos psicológicos, canais e consequências. O futuro da defesa contra a engenharia social passa por modelos como esse. Modelos que organizam conhecimento, conectam dados, identificam padrões e ajudam a prever riscos. A ontologia dá a linguagem, o grafo dá a conexão,
A análise da inteligência, a defesa precisa transformar tudo isso em ação. No fim, o artigo nos ensina que ataques de engenharia sociais não são mágicos, aleatórios ou impossíveis de entender. Eles têm estrutura, têm componentes, têm relações e têm padrões. E quando conseguimos mapear o engano, conseguimos defender melhor. Engenharia social começa explorando confiança e emoção, o hábito e a decisão humana. A defesa começa quando entendemos exatamente como a exploração acontece. Por isso, estudar engenharia social não é apenas estudar golpes, é estudar o comportamento humano dentro da cibersegurança. E quanto mais entendermos esse comportamento, mais preparados estamos para proteger pessoas, empresas, dados e sistemas.